Olá! Se você está me assistindo nessa hora, certamente você é um dos nossos felizes convidados a participar da nossa classe de casais da Igreja Presbiteriana do Jardim das Oliveiras. Eu sou o pastor Carlos Alberto, pastor da igreja, né? E nesses tempos de pandemia em que nós temos tido uma certa dificuldade de reunir a classe de casais presencialmente, nós, para não perdermos este vínculo e não desprezarmos esta instituição maravilhosa que é o casamento, resolvemos então, por intermédio destes vídeos, iniciar a nossa sequência de lições e estudos sobre o casamento ou sobre a união. Se você é um casal casado ou ainda é apenas um casal namorado, um casal noivo, né? Ou um casal que já vive há muito tempo, já um casamento de longa data, todos são bem-vindos a participar conosco deste momento especial que tem como objetivo o fortalecimento do matrimônio, da união, né? Deus, antes de construir a igreja, né? Deus providenciou o casamento. A família, ela vem em primeiro lugar. A família vem à frente da igreja, né? Então, sem família não existe igreja. Mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho conforme o relato de João, no capítulo 2. Nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo 12. João capítulo 2, versículos 1 a 12. A palavra do Senhor diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Meus amigos, meus queridos, meus irmãos, eu quero começar dizendo para vocês que neste evento de que trata o evangelista João, nesse casamento em Caná da Galileia, as coisas começam a melhorar, porque Jesus é um dos convidados daquela festa. Jesus é um dos convidados daquele acontecimento. E estando ali, surge um problema que poderia pôr em risco toda a reputação daquela família. As festas de casamento naqueles dias, elas duravam dias, né? Eram festas prolongadas e sempre regadas a bom vinho, era a bebida servida na ocasião. E naquele momento acaba o vinho. O que existe é apenas água de purificação, água
que os judeus usavam para se lavar as mãos e lavar o corpo. E Jesus ali então ordena que encham todas aquelas talhas com água, e ao fim de terem enchido todas as talhas com água, ele manda que sirvam ao mestre-sala as talhas com água. E o mestre-sala então ficou surpreendido e foi dizer ao noivo: olha, todos servem primeiro o melhor vinho, mas você guardou o melhor vinho para o final. E a palavra do Senhor nos diz que desta maneira Jesus operou o seu primeiro milagre e os seus discípulos creram nele. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe que eu já falei. Antes de criar a igreja, Deus criou a família. E Jesus resolveu operar o seu primeiro milagre justamente numa festa de casamento, onde uma nova família estava se formando, onde um novo casal estava ali iniciando a sua vida comum. E foi esse o ambiente que Jesus escolheu para realizar o seu primeiro milagre. Aquela festa poderia ter sido um fracasso, uma vergonha, ter envergonhado o nome daquela família. Mas a primeira razão pela qual aquele casamento deu certo foi o fato de Jesus ter sido convidado para estar ali. Jesus foi convidado para estar com aquele casal. Meus irmãos, nós precisamos aprender a convidar Jesus para entrar na nossa casa, para entrar na nossa família, para participar dos nossos relacionamentos. Ele é uma pessoa e uma presença fundamental dentro da nossa casa. Como eu disse, a presença de Jesus ali foi o que impediu o fracasso daquele casamento. Aquele que poderia ter sido um momento vergonhoso para aquela família. Afinal, todos os convidados ali criaram uma expectativa maravilhosa com relação àquilo que haveria de acontecer naquele momento. Mas o principal da festa, o vinho, acaba. E aquele que deveria ser um momento de alegria, de festa, acaba tornando-se um momento de preocupação e de tristeza. Um fracasso, um fiasco. Mas a presença de Jesus ali impediu que aquele fracasso acontecesse. Jesus mandou encher as talhas de água e transformou aquela água em vinho. Jesus, transformando a água em vinho, Jesus transforma a derrota em vitória. Jesus transforma uma realidade ruim em algo de muito bom. Jesus transforma o fracasso em sucesso. E aquilo que já estava condenado à destruição, aquilo que estava condenado à morte, agora está restaurado pelo poder de Jesus. Jesus, no gesto que promoveu, ele livrou aquela família do vexame. Ele livrou aquela família do mal. Ele livrou aquela família de ser envergonhada. Jesus estava ali para garantir que as expectativas a respeito daquele casamento se cumprissem. Jesus estava ali para garantir que nada de errado haveria de acontecer. Jesus estava ali para dizer: aquilo que o homem não pode fazer, eu posso.
O homem não tem solução para determinados problemas, mas eu tenho. No casamento também é assim, meus irmãos, nos relacionamentos também é assim. Muitas vezes nós chegamos no nosso limite. Nós chegamos no máximo que podemos fazer para dar solução a determinado problema. E quando já não há mais uma solução para aquele problema, nesse momento Jesus entra em ação e traz uma solução final, uma solução definitiva, para que o casamento não seja envergonhado, para que as pessoas continuem acreditando, para que as expectativas não sejam frustradas. E aí diz o texto da palavra do Senhor, no versículo 11: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Com este milagre, promovido no meio de um casamento, Jesus permitiu ou fez com que os seus discípulos crescem nele. E as pessoas passaram a crer no casamento também. Meus queridos, Jesus quer usar o seu casamento para fazer com que as pessoas creiam nele. Jesus quer usar o seu casamento como testemunho de que o casamento ainda vale a pena. A vida a dois ainda vale a pena. Ainda vale a pena estar junto. Ainda vale a pena caminhar junto. Com este gesto, os discípulos creram em Jesus e creram na eficácia do casamento. Convide Jesus para tomar lugar na sua casa. Convide Jesus para tomar lugar no seu casamento. Convide Jesus para fazer parte da sua família. E você vai ver o quanto valerá a pena. E você vai ver o quanto você vai lucrar tendo Jesus na sua casa. Quando você enfrentar situações difíceis, que você, enquanto ser humano, não for capaz de dar solução, Jesus estará lá para dar solução. Jesus estará lá para transformar a água em vinho. Jesus estará lá para fazer aquilo que o homem não é capaz de fazer. A nossa oração é que Jesus conserve o seu casamento. Se você está começando agora, namorado, noivo, recém-casado, convide Jesus para estar na sua casa, para que Ele fortaleça a sua união e o seu casamento. Se você já vive um casamento um pouco mais experiente, já de mais alguns anos, e ainda não convidou Jesus para estar contigo na tua casa, participando do seu casamento, convide. Você talvez já esteja enfrentando alguns problemas que você consegue perceber que não tem mais força para dar solução sozinho. Convide Jesus. Porque aquilo que você, no seu casamento, não consegue resolver, Ele resolverá para você. Se o seu casamento está passando, enfrentando uma crise, está enfrentando alguma dificuldade, se o vinho está acabando, convide Jesus. E Jesus vai entrar na sua vida, no seu casamento, transformando água em vinho e livrando o seu casamento do fracasso, livrando o seu casamento da derrota, livrando o seu casamento de um esgotamento, da vergonha e do vexame, porque Jesus fará o melhor. E o segundo estado, e o estado final,
esse momento que você vive hoje será muito melhor do que o primeiro momento. Assim como Jesus guardou o melhor vinho para o final, o melhor haverá de ser oferecido para você no final também. O final será muito melhor do que o começo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus guarde a sua família, que Deus guarde o seu casamento. Vamos orar. Eu gostaria de te convidar a orar comigo nessa hora, pelo seu casamento, pela sua família e por você. Oremos. Poderoso Deus, nós entregamos a vida deste casal nas tuas mãos, a vida desta família nas tuas mãos, aos teus cuidados, ó Deus. Este casal que abre as portas do seu lar para que o Senhor possa entrar, por elas entrar, nela fazer habitação. Este casal de namorados, de noivos, este casal recém-casado, este casal um pouco mais experiente, que já viveu e experimentou muitas situações na sua vida e no seu casamento, eles, ó Deus, te convidam para entrar na sua casa. E ali, ó Deus, transformar realidades, livrar, ó Deus, este casamento do vexame, livrar, ó Deus, este casamento da vergonha, do constrangimento, operar o milagre ali, Santo Deus, e trazer e dar ao estado final uma condição melhor do que o primeiro momento. Abençoa, Santo Deus, e dá-lhes a tua paz. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Exaltado, exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome.